está. Entra. Seja bem-vinda à mesa de debates Cordel Patrimônio Cultural Nacional, uma discussão aqui em São Luís do Maranhão, junto com os amigos do Maranhão, para o Brasil inteiro, falando do Encanta Cordel e divulgando para o Brasil as necessidades da salvaguarda do cordel e da política pública para a valorização dos detentores do saber cordel. Sejam bem-vindos, aproveitem, sigam-nos nas redes sociais e por aí no Brasil que nos convidarem. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, aos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a todos que irão ver esse registro aí ao longo do tempo que essa discussão estiver ocorrendo. Esta mesa de debate ela é patrocinada através da Lei de Incentivo à Cultura e através do patrocínio do Instituto Cultural Vale. Estamos aqui no Centro Cultural Vale do Maranhão, um auditório bastante bonito. Eu tenho o cabelo enrolado, eu estou com uma camisa branca com os dizeres do Encanta Cordel, sou uma pessoa de pele morena, assim um pouco branca, misturado, e uso um bigodinho e um mustache assim engraçado, uns caramelinhos assim. Eu estou falando assim para as pessoas que não têm a condição de ver e visualizar quem somos. Estou dando uma característica geral, estou gordinho, mas estou indo para ficar mais magro. E todos que puderem se apresentar e der descrições de vocês, servirá para aquelas pessoas que poderão, pelo menos, se imaginar. O nosso fundo aqui tem uma tela que vai ser reproduzido as atividades posteriores. Estamos aqui sentados em 4 cadeiras e cada um que falará hoje se apresentará e depois nós abriremos o debate sobre o tema Cordel, Patrimônio Cultural Nacional, a salvaguarda do cordel, com as pessoas que estão aqui presentes se apresentando. Meu nome é Antônio Sobreira, produtor executivo do Encanta Cordel da etapa Maranhão. Boa tarde, sou Gorete Pereira, eu sou poeta, cordelista, escritora, eu sou uma mulher negra de cabelo liso, estou com uma blusa com os dizeres do Encanta Cordel, estou vestida de calça jeans e... Peraí só um momento. E estou aqui nesse momento para a gente falar sobre a importância da salvaguarda da literatura de cordel, falar também da importância da mulher na literatura de cordel, suas conquistas, enfim. Bom, meu nome é Marcondes Leite, sou professor, apologista da arte do cordel, da arte da cantoria, e estou com uma roupa também, uma blusa branca, caracterizado com o projeto Encanta Cordel, né, que chega aqui no Maranhão. Sou um pouco careca, né, os cabelos já, pela idade, já se perderam com o tempo, e a gente traz uns laços familiares, o DNA da poesia, do Rogaciano Leite, né, que foi lançado o livro dele na última sexta-feira aqui em São Luís, da nossa família, né, de Itapetim, Pernambuco. E temos aqui no Maranhão já uma identidade também com a arte, né, do cordel, com a arte da poesia. Trabalhamos isso também na escola, como professor que somos, como produtor cultural, né, aqui também desenvolvendo a atividade do Encanta Cordel e dizer da nossa felicidade, né, de estar aqui nessa tarde num debate de um bem imaterial, né, reconhecido pelo IFAM em 2018 como Patrimônio Imaterial Nacional, tão importante do ponto de vista artístico, do ponto de vista educacional. Eu costumo dizer que é uma ferramenta pedagógica espetacular o cordel, que a gente deve saber usar ela nas atividades escolares, inclusive, né, no ambiente artístico e escolares. A poesia ela perpassa sobre todas as áreas do conhecimento humano, e a gente está muito feliz por esse momento do Encanta Cordel, que antecede também um seminário que vai acontecer agora nos dias 18 e 19, né, o segundo seminário de literatura de cordel e repente no Maranhão, que também é um evento histórico para essas artes, né, no nosso estado, no estado do Maranhão, no nosso país, né? Então a gente está debatendo nesses momentos, de uma felicidade muito grande, e a gente está aqui para colaborar também com o IFAM, colaborar com o projeto Encanta Cordel
nesse debate, dessas artes tão importantes para o nosso estado do Maranhão, para o Nordeste e para o Brasil. Meu nome é Rafael Gaspar, eu sou antropólogo e trabalho na Superintendência do IPHAN no Maranhão. Eu coordeno a salvaguarda do patrimônio imaterial na superintendência aqui no estado do Maranhão e junto com os cordelistas e repentistas, né, eu estou desenvolvendo a salvaguarda, né, desses bens culturais imateriais. Eu quero agradecer aqui ao Antônio Sobreira pelo convite, né, é um prazer de estar aqui contribuindo, né, com essa atividade. Nós já temos um bom tempo que nos conhecemos virtualmente, agora presencialmente, e esse evento aqui é de grande valia e de grande contribuição para pensar essa grande arte, né, que diz muito sobre a cultura brasileira, né, sobre um aspecto da nossa cultura e sobre a nossa própria sociedade. Eu estou vestido aqui, né, de calça jeans, estou com bota, estou com uma camisa colorida, com os gatinhos mascarados, que nem eu estou, também estou de máscara, mas por trás da máscara eu sou um barbudo, né, tenho muita barba, tirar até a máscara aqui, e estou usando 2 brincos, e tenho o cabelo ralo, ainda não estou careca, espero não ficar, e o cabelo preto, então o rosto, né, bem retangular, e estou aqui para dar esses aspectos assim da minha fisionomia. Sou alto, tenho 1,82 m, e dizendo a cordelista Gorete, que se apresentou agora há pouco, disse que eu estou mais magro. Eu acho que é porque essa última semana eu tive uma pequena virose, então deve ter sido por isso. Mas eu espero me reconstituir, tá? Nas próximas semanas. E é isso, né? Para mim é um prazer muito grande, estamos aqui para debater, tá? A intérprete, nome? Meu nome é Jacimilde, mais conhecida aqui no Maranhão como Jaci. Meu sinal é apertando a bochecha com o polegar e o indicador. Sou uma mulher de cabelos lisos, olhos gateados, sou morena, estou maquiada levemente e estou aqui como tradutora e intérprete de Libras desse evento maravilhoso no qual o Maranhão tem essa felicidade de estar recebendo esse evento tão lindo. Eu agradeço por conhecer também o Antônio, virtualmente e agora presencialmente é uma pessoa de uma delicadeza incrível. Muito obrigada. No sertão da Paraíba, na Serra do Teixeira, e como foi a cantoria de viola também na literatura de cordel, provém dali. Então, temos ali o pai da literatura de cordel, o Leandro Gomes de Barros, os primeiros registros dos cordéis dele, inclusive, que é antológico, né, que é o Cafuro dos Mortos. A gente vai ouvindo isso, inclusive, da literatura de cordel, as contribuições para outras artes, né, para a música popular brasileira, para a educação. Eu lembro, assim, o primeiro contato ainda na infância, final da infância, ouvia mamãe. Minha família tem origem em Pernambuco, eu falava agora há pouco, no sertão de Pernambuco, em Itapetí. Isso nós viemos para cá, para o Maranhão, no ano que eu nasci, ela veio gestante de mim, em 1967. E lá ela disse que ela não estudava porque não tinha escola, né? Em Itapetí não tinha na sede do município, mas morava na zona rural. E o primeiro contato com a leitura, com algo escrito, foi com os folhetos de cordel. Vejam a importância, né, dos folhetos. E ela disse que reunia aquela pessoa que ia ler, que sabia ler dentro daquela comunidade, reunia à tarde, à noite, as pessoas na calçada daquelas casas sertanejas para fazer a leitura. E isso estimulou ela a buscar aprender. E aí ela fala que isso me dá uma emoção muito grande, porque ela caminhava, e eu conheci o local que ela foi, da onde ela morava, para onde ela estudava, para onde ela caminhava, mas estimulada por esse contato primeiro com a literatura de cordel. E aí, depois
outros relatos vão mais ou menos nesse sentido. Então eu via, né, como professor também, como educador, o papel que a arte e a cultura tem com a educação, né? Esse diálogo da literatura de cordel com o ambiente da produção do conhecimento. E isso teve experiências aí, Brasil afora, inclusive hoje o cordel é tema de pesquisas a nível de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, várias teses. E a gente tem uma felicidade muito grande por ter essa arte, né, no sangue, na veia, e ver essa importância, essa sensibilidade, para ver essa importância dessa arte na construção da identidade do povo nordestino e do papel da educação que se transformou na sociedade, principalmente nas sociedades rurais, nas sociedades, como a gente teve, é uma cultura, uma arte que vem oriunda dos sertões, né, dos rincões, daquelas áreas de mais dificuldade de acesso, tanto que o cordel foi colocado durante muito tempo como uma atividade paralela de imprensa, de mídia paralela, porque nem o rádio chegava àquelas áreas dos sertões mais distantes, mas o cordel, a literatura de cordel chegava, os cordelistas chegavam, os repentistas chegavam, então levavam as informações. Isso despertava o interesse daquelas comunidades. E se tem, assim, com a evolução dos tempos, da tecnologia, se achava o próprio Câmara Cascudo e outros escritores chegaram a prever o fim da literatura do cordel, o fim da cultura de né, com o advento do rádio, com o advento da TV, depois com o advento da própria internet, né, o período que nós estamos, né, desse século. E essa literatura, essa arte, ela foi sobrevivendo e foi resistindo ao tempo, à evolução. E ela foi para dentro do rádio, foi para a TV, hoje está, né, na internet. Né, hoje nós temos a internet como um instrumento de grande divulgação, né, da nossa arte, da nossa poesia. Daí, a nossa felicidade, por exemplo, do projeto União Cordel chegar aqui no nosso estado é enorme, porque a gente identifica, enquanto educador, enquanto pessoas que têm sensibilidade com essa arte, pessoas que se sentem também, assim como eu sinto, essa mesma percepção que eu tive, que veio lá do interior, que aqui no Maranhão, por exemplo, o conhecimento que se tinha não era nem cordel, era o romance, né? Aqueles colheiros, o romance, você lia na rodoviária. Eu, como extensionista, eu sou engenheiro agrônomo também, passei muito tempo trabalhando no interior do Maranhão, quando eu viajava, eu costumava comprar nas rodoviárias. Às vezes eu tenho uma leitura ali durante a viagem, comprava ali 2, 3 folhas de cordel e saía dentro. Eu sempre gostava das histórias, porque conta da rima, da métrica, e aí a gente vai ganhando um amor, uma paixão por essa arte, que tem esse histórico, né, do ponto de vista artístico, educacional. E o Encanta Cordel, acho que chega num momento muito interessante aqui no Maranhão, no momento em que a arte foi reconhecida como patrimônio cultural em 2018 pelo IFAM, né? Então nós tivemos esse reconhecimento como patrimônio cultural do país. Vamos realizar o segundo seminário. O Dr. Rafael falava agora há pouco, a gente, o Estado, eu acho que está um pouquinho na frente de alguns outros, do ponto de vista já das discussões. Já realizamos um primeiro seminário dentro da pandemia, né, em 2021, no ano passado, ainda de forma virtual, né, porque a pandemia não permitia a gente estar reunido presencialmente, mas temos já agora um seminário que se avizinha, né, agora no dia 18 e 19, e o Encanta Cordel, o projeto do Antônio Sobreira traz ao Maranhão com bebês, né, que vem para cá, né, que a gente está se somando a eles nessa perspectiva. Eu acho que só fortalece mais esse momento, e são descobertas. Eu penso assim, que são oportunidades como essa do que o Encanta Cordel está chegando aqui, que a gente vai despertando no estudante, que o Encanta Cordel vai estar na escola, vai estar nas comunidades, vai ter uma comunidade quilombola, vai para a comunidade rural, né, vai para o interior, né, Santa Rita, depois o Antônio vai falar um pouco mais sobre isso. Então, todo esse contato nós vamos descobrindo pessoas que vão se identificando com essa arte. Assim como nós descobrimos lá na Liberdade, um rapaz veio falar, pertence ao Bumba Boi, né, que é uma outra arte nossa, maranhense, mas que dialoga com o cordel, porque usa rima,
né, nas suas quadras, e eu falava de voz, vejam como as artes dialogam, porque o cordel, a característica do cordel é a rima, a métrica e a oração. E isso está presente no meu boi, está presente no tambor de crioula e em diversas outras artes. Basta a gente ter acessibilidade para ver. Inclusive, participei esse ano de uma live, né, que a gente traçava um paralelo entre as quadras do Bumba Boi e a literatura de cordel. E aí, claro, tem uma questão melódica dentro da escrita, né, do cordel, dentro da poesia escrita. E a gente está muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Eu falo isso assim, porque falar de literatura de cordel, falar de cantoria de viola, eu sou um apaixonado por cantoria de viola. Ontem um repentista, eu vi um repentista do interior do Maranhão, por lá. O que é que a juventude está recebendo em termos de arte, em termos de cultura? O que é que nós estamos oferecendo a essa juventude? Está sendo oferecido artes, os valores culturais dessas artes. Como é que a juventude vê essas artes? Qual escola discute isso? E bem interessante, quando eu fiz um curso agora recente, no ano passado, o repentista, que é professor também, é Luiz Ferreira, do Instituto Federal lá de Recife, de Pernambuco, trabalha em Recife, ele disse: o repente se ensina na escola. Aí ele fez outra pergunta lá: o repente se aprende na escola? E muitos dos nossos artistas, muitos deles têm uma capacidade, um bom poeta, né? E muitos deles, inclusive, não sabem escrever, mas têm uma capacidade de improvisar impressionante. Impressionante. Tem uma história, né, principalmente dos repentistas ligados a essas artes, claro, que nós temos, alcançaram alguns repentistas, que é o caso dele, está fazendo até pesquisa, um doutorado, né, na área do repente, mas o nível de conhecimento, vamos dizer assim, educacional, ele pouco influencia na capacidade de produção poética. É importante, claro, a educação a gente vai sempre defender, né, mas ele falava disso, e aí ele cita, né, alguns poetas, alguns repentistas nossos, né, que, por exemplo, fica no mesmo nível dos grandes repentistas, inclusive daqueles que atingiram o nível superior, até com pós-graduação. Então, são artes que já mostram o valor, né, o valor que elas têm, e a gente tem que perceber dela, e principalmente o valor que a gente pode fazer isso na educação. E para finalizar, eu sou professor, eu sou da área de engenharia, eu sou agrônomo, dou aula de construções rurais na área de engenharia rural. Às vezes as pessoas me perguntam como é que um técnico, um profissional técnico, vai se mexer com artes, né? Aí eu vou dar uma aula, por exemplo, do curral, né, para os meus alunos. Uma aula do curral. E vem à cabeça estrofes poéticas do curral. Eu vou buscar onde? Lá nos elementos do cordel, nos elementos da cantoria. E aí eu vou declamar uma aqui, do poeta nosso, Valdir Pérez. Infelizmente perdemos ele há 2 anos atrás. Foi inaugurada agora uma praça em Pernambuco em homenagem a ele, com uma estátua, uma homenagem mais que merecida. Valdir Pérez, de improviso, foi dado um mote para ele: minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Ele cantando com João Paraibano. Olha o mote da Cacilda: minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Valdir Pérez, de improviso, começa: eu nasci numa casa pequenina, rodeada de cercas e currais. Acordava escutando os sabiás, festejando a aurora na campina. Com o leite do peito da turina, minha mãe completava a refeição, ajudava o meu pai na plantação e me orgulhava do cabo da enxada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. E aí o João Paraibano continua com estrofes que a gente arrepia, né? Daqui do improviso, do instantâneo, né? Então, a gente é uma arte belíssima, né? E mostra essa capacidade humana daquilo que a gente tem de melhor, né? Da nossa memória, da velocidade de raciocínio, do repentista, né? Da sensibilidade para a arte, para o ambiente que você vive, e você saber usar isso como ferramenta. Por exemplo, como eu faço isso, pego 2, 3 estrofes para não cansar, para iniciar um determinado tema de uma aula que eu vou trabalhar. Então, usar isso na educação. Eu tenho defendido isso se você coloca na química, na física, em qualquer que seja a disciplina. A poesia, ela perpassa sobre qualquer
nível de conhecimento. Inclusive, nós temos lá, eu vi interessante uma matéria, né, que um médico, as receitas dele, lá em São do Egito, são estrofes, poetas. Ele chega lá, você vai fazer uma consulta com ele, quando ele vai lhe receitar um remédio, ele usa inversos. Ele usa isso inverso. Eu li agora recentemente uma entrevista dele num programa interessantíssimo. Isso para mostrar o valor e o poder que a poesia tem. Né? O médico tem acessibilidade, que é um poeta também, faz isso, utiliza a poesia na atividade dele, também ensina como pode ser utilizado em qualquer outra área de conhecimento humano. Então, uma arte dessa é uma ferramenta de vamos dizer, de uma grandeza fantástica, tá bom? Então, essa é a nossa contribuição. Aí a gente está aqui à disposição do Encanta Cordel, do Antônio, né, do Orete, que está aqui na mesa, o doutor Rafael, do IFAM, e a gente dá a nossa felicidade de estar dividindo essa mesa com os demais desse debate tão maravilhoso nessa tarde. Uma pessoa aqui do Maranhão, chama-se Tereza Cristina, e ela tem um trabalho de autismo e cordel, que esses volumes aqui, eles irão compor o kit Encanta Cordel. Serão feitos 4 kits com 250 exemplares de autores paraibanos, pernambucanos, do Maranhão, e alguns que a gente esbarrar por aí, para compor esse acervo para entregue ou para quilombos, ou para associações, ou para escolas que queiram trabalhar o cordel nos seus conteúdos disciplinares. Então serão 2 kits aqui para o estado do Maranhão, será 2 kits lá para a Paraíba e um kit para Pernambuco, e o desejo é que mais kits desses sejam feitos por esse projeto. Então aqui um presente que vem do que você disse. Você começa a falar, o cordel está chegando, as pessoas estão falando, então recebe-se essa doação aqui, que servirá para compor e vai correr outros estados, e é fruto de uma reunião, de uma intencionalidade, né? É presente para todos e todas que querem lutar pela cultura e pela salvaguarda do cordel e a sua modernização com as temáticas sociais, né? E de acessibilidade, né? Que é bastante importante para esse projeto. A gente gostaria que essa marca bacana, esse registro amoroso para as pessoas que precisam de alguns intérpretes para chegar aqui nessa leitura. Como eu não sei alemão, preciso de intérprete. E o trabalho de intérprete está aqui para que outras pessoas compreendam ou tenham a linguagem e o conhecimento que o cordel transfere. Muito obrigado a Tereza Cristina, autora aqui do Maranhão, com ilustrações muito bonitas, um encarte muito cuidadoso e carinhoso. Como eu tenho aqui 4, vou dar um de presente aqui para o nosso representante de IFAM, porque esses daqui vão para crianças em outros lugares. Essa criança grande aí vai ter o seu, viu? Então, Rafael, incrível, relevante, fruto da nossa luta por um país melhor. Obrigado. Bom, novamente, Antônio, muito obrigado. É um prazer estar aqui contribuindo com todos, né, nesse evento. Para mim é super gratificante, como eu já falei. E, assim, minha fala, ela vai estar, obviamente, ligada a todo o meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo desde que eu entrei no IFAM, né, desde que a gente está trabalhando com uma sala chamada Salvaguarda, que eu quero deixar aqui bem claro o que significa esse termo, qual o sentido, né, do que ele é, e que está intimamente vinculado às políticas patrimoniais do IFAM, né? Então, acho que para início aqui da minha fala, é importante dizer o seguinte, que, né, como o Antônio falou, né, sobre o IFAM já tem mais de 80 anos de existência, né? Ele surge em 1937, e inicialmente ele vai estar muito voltado para os bens materiais, né? Ele vai estar muito mais voltado para o chamado patrimônio material, de cal e pedra, né? Então foi durante décadas, né, se direcionado para isso, ou seja, desde os anos 40, 50, um conjunto de pesquisas voltadas para identificar e reconhecer sítios, né, arquitetônicos, né, monumentos,
não é isso? Grandes cidades, conjuntos amplos, onde se tomaram esses locais e esses locais se transformaram em patrimônio cultural do Brasil, né? Um exemplo nosso aqui é a região aqui da área histórica aqui de São Luís, né, que apresenta um conjunto expressivo e grande, né, de herança colonial portuguesa, né? A gente tem um grande conjunto arquitetônico, né, que tem uma área delimitada de domínio, vamos dizer assim, do trabalho do IPHAN, da administração do IPHAN. É preciso também entender que tem áreas aqui que são de domínio não do Estado também, do próprio município, mas o IPHAN ele tem a área tombada a nível federal que ele estabelece ali no seu trabalho. E durante o passado tempo, o trabalho do IPHAN também foi se direcionando, e junto com as discussões que foram acontecendo a nível internacional, também para as chamadas culturas tradicionais. Ou seja, nos anos 70 se começou a discutir bastante a nível internacional, principalmente por conta da Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Esporte, a preocupação com a sobrevivência dessas chamadas culturas tradicionais, né? Essas manifestações, expressões, saberes, ofícios, lugares, né, de expressão cultural, de identidade de uma determinada população, de um determinado povo, se aquilo ali ia, né, desaparecer em algum momento. Então, nesse movimento internacional, o Brasil ele foi junto, né, ele estava à frente com um conjunto de outros países e ele vai começar a se preocupar também com esses bens, né, podemos dizer assim, bens que faziam parte da própria história brasileira, da própria constituição da nossa história, da própria constituição da formação da nossa sociedade e de todos os povos e grupos sociais que aqui se constituíram. E com a passagem, né, e aí a gente vai chegar, por exemplo, na Constituição de 1988, onde lá vai ter um artigo, né, que é o 216, que lá estabelece justamente que o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger, né, o patrimônio cultural brasileiro, que não apenas incluiria esse patrimônio tombado, né, esse patrimônio aí ligado aos monumentos, às grandes construções, aos sítios arqueológicos, mas também o patrimônio imaterial, que são os saberes, né, os ofícios, as manifestações culturais, as expressões, as danças, né? Então incluiria tudo isso. Então o Estado tem a obrigação. Então lá nesse artigo 216 a gente tem isso. E com a passagem dos anos 90 e até o início dos anos 2000 é que nós vamos conseguir, né, o IPHAN, no caso, a instituição, é que ele consegue chegar ao decreto 3551, que foi instituído no ano de 2000, que aliás amanhã faz 22 anos de lançamento de promulgação desse decreto, né? Foi no dia 4 de agosto de 2000, então 22 anos que amanhã a gente chega, né? Hoje é 3, amanhã é 4, e nós temos 22 anos aí de instituição, de regulamentação de um instrumento jurídico que vai instituir o registro dos bens culturais de natureza imaterial com o patrimônio cultural do Brasil. Então, a partir desse momento aí é que a gente tem instituído, né, junto pelo Estado brasileiro, a obrigação dele de definir um conjunto de ações, né, de projetos voltados justamente para preservar também esse tipo de patrimônio e dar continuidade a esse tipo de patrimônio para que ele não desaparecesse, né, e que as gerações seguintes, as novas, elas possam também usufruir desse patrimônio e que ele não possa se extinguir. Então, nós temos 22 anos aí que vai ser completado agora, e o decreto ele institui isso, né? Mas lembrando, como eu disse, né, antes mesmo do decreto, a gente já tem um trabalho feito pelo IPHAN, que é um trabalho voltado à identificação, né, desses bens culturais, né, que é desde o próprio, né, antes mesmo da promulgação da Constituição, lá nos anos 70, o IPHAN já tinha essa preocupação.
Enfim, então eu queria deixar claro, essa primeira parte da minha fala, de que o IPHAN ele é o órgão voltado e, por excelência, o órgão que vai trabalhar com essa questão da preservação do bem material. Então, a gente tem, no caso do decreto, existem o reconhecimento, o registro dos bens imateriais em 4 livros. A gente tem o livro das celebrações, temos o livro das formas de expressão, temos o livro dos lugares, que seriam lugares de identidade, lugares de afirmação dessas expressões para determinado povo, determinada coletividade, e temos o livro dos ofícios e dos saberes. E a partir dos anos 2000, o IPHAN começa a fazer um trabalho intensivo, e também, por meio do decreto, ele regulamenta esse artigo 2016, ou seja, ele coloca em prática a proteção, desse patrimônio material por meio do conjunto de ações. E, por meio do decreto, se institui um programa muito importante, que é o Programa Nacional do Patrimônio Material, que é o PNPI. Então, é por meio desse programa que vai ser estruturado os três principais pilares de trabalho do IPHAN com os bens imateriais, que é a identificação dos bens imateriais por meio de inventários, pesquisas, mapeamentos. Ou seja, o IPHAN tem essa preocupação de identificar, e de mostrar os vários aspectos que compõem o bem imaterial. Você tem como segundo pilar o próprio registro, ou seja, a partir da identificação se entra por meio de um conjunto de medidas, seja geralmente medidas que são definidas coletivamente pelas pessoas interessadas em registrar aquele bem, para que se chegue ao registro daquele bem como patrimônio cultural. Nós temos um exemplo aqui do cordel, que foi registrado em 2018, e o repente, que nós trabalhamos em conjunto aqui na Superintendência do IPHAN, foi registrado em 2021, agora recentemente. Então tem o registro, ou seja, a partir do registro que é vamos dizer assim, que é você taxa o Estado para que ele vai partir, a partir desse momento, e instituir as ações, ele é obrigado a fazer isso, que no caso é o IPHAN. E o terceiro pilar, que é o pilar 1, que ao nosso ver, todos os outros são importantes, mas esse pilar ele é sobretudo destacado, que é o da salvaguarda, que são as ações de fomento para manutenção, para promoção e para preservação e continuidade do bem. Ou seja, você identifica o bem, então você reconhece ali os seus aspectos, você analisa por meio dessa identificação, dessas pesquisas, como é que esse bem ele se coloca naquele momento, historicamente, a sua trajetória, ou seja, o que mudou, o que não mudou, e qual é o seu cenário atual, o seu quadro atual, registra ele, por meio justamente desses dispositivos institucionais que o IPHAN estabelece, com a constituição de um dossiê de registro, onde você levanta esse conjunto de informações de identificação dele, se existe o patrimônio, e lá na salvaguarda que você vai desenvolver as ações que visa justamente mantê-lo vivo para você e também para gerações futuras. Então o IPHAN ele é por excelência o órgão que desenvolve essas ações, é por excelência o órgão como modelo aos outros órgãos a nível estadual e municipal que possam servir a desenvolver também políticas culturais e patrimoniais voltadas à preservação e continuidade desses bens imateriais. E é por meio dessas ações de apoio e de fomento que a gente inicia o que nós chamamos de salvaguarda. Ou seja, salvaguardar seria preservar e manter aquele bem em continuidade, para que ele seja usufruído durante o tempo, e que ele não perca totalmente seus aspectos estruturantes, uma vez que a gente sabe que a cultura é dinâmica,
ela se altera, ela se modifica, mas ela deve manter as suas principais referências, né? E o IFAM ele trabalha com a questão das referências, né? É importante que as referências elas estejam vivas, para que as próximas gerações elas possam entender como é que alguém a sua trajetória e ela indicar as suas referências. Ou seja, aqueles antepassados manter e continuar, né, esse bem aqui. Então esse é um ponto importante, eu acho que isso tem que ficar bastante claro. É isso, e aí eu já parto para essa segunda minha fala, né? Não sei se o tempo está aí, Antônio. E é o que nós partimos aqui para desenvolver junto com o pessoal do Cordel e com o Repente, né? Então, assim, eu coordeno o patrimônio material, não é somente eu, tem eu e Isaurina, que é a outra colega que desenvolve o trabalho aqui na Superintendência do IFAM, e nós trabalhamos, né, no caso dos bens registrados aqui no Maranhão, de ocorrência no Maranhão, a gente tem o Moioboi, temos o tambor de crioula, a capoeira, né, que é a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira, que nós trabalhamos, e recentemente nós iniciamos o Cordel e o Repente. Porque em termos administrativos, por que os dois? Porque em termos administrativos, eles estiveram juntos no momento de registro, né? Tanto o Cordel como o Repente, eles são expressões ali muito próximas de um mesmo universo, mas eles se dividiram, né? Houve uma divisão em determinado momento, o Cordel foi registrado primeiramente e o Repente 3 anos, né? 3 anos depois. Então aqui nós, no processo de mobilização junto aos primeiros momentos, né, que nós começamos a conversar com o cordelistas, a gente decidiu manter o cordel, os fazedores, vamos dizer assim, as pessoas que fazem o cordel, que fazem o repente, que fazem o forró, ou seja, que fazem os bens materiais de detentores. Né, são, eu acho que é também um pouco explicar isso, né, um termo que nós usamos a nível estatal, institucional, para designar justamente todos aqueles que fazem, né, essa cultura, fazem esse bem, produzem, reproduzem e transmitem eles, né, que são chamados detentores, sejam aqueles que estão ali fazendo, mesmo produzindo, ou seja aqueles que pesquisam, são aqueles adoradores, são aquelas pessoas que buscam difundir o bem, né. E no caso do Cordel e do Repente, nós começamos agora em 2021, né, nós tivemos um primeiro contato em 2019 com uma atividade que realizamos na Superintendência do IFAM, que até a nossa coordenadora está aqui, a Deise, lá da biblioteca do arquivo do IFAM. Ela está aqui, ela foi a organizadora desse evento, e nós fizemos uma mesa redonda com os cordelistas. E foi uma iniciativa interessante porque foi um primeiro momento de contato com eles, né, com esses detentores, para que a gente pudesse estar ali pensando essa mobilização. E a partir disso, a gente conseguiu identificar algumas pessoas, né, a Gorete, o professor Marconi estava presente nesse momento, a Raída Frazão também estava, ela estava aqui agora há pouco, e nós, e outros mais, né. E a partir disso, nós começamos a estabelecer um contato com eles e faz parte justamente desse primeiro momento da salvaguarda. Ou seja, a salvaguarda, ela tem um aspecto importante porque ela para que ela possa avançar e ter seu desenvolvimento da melhor forma possível, ela necessita desse processo de mobilização dos detentores. Então, ela precisa justamente fazer com que a gente possa identificar quem são esses detentores, ou seja, quem são essas pessoas, né? Então, aqui, quando o Antônio entrou em contato conosco, né, a gente conversou, tivemos as reuniões, e eu disse, olha, Antônio, nós estamos no momento de identificação desses detentores, né? A gente está tentando ver quem são eles, onde eles estão, porque no caso do Cordel, né, nós temos no IFAM, nós temos, vamos dizer assim, o registro, ele se coloca em 3 âmbitos. O registro dos bens imateriais, ele pode acontecer a nível estadual, que é o caso do Moioboi, do Maranhão, que só tem aqui no Maranhão, né? Então, o Moioboi, o Complexo Cultural do Moioboi do Maranhão. Pode acontecer a nível regional, que inclui mais de um estado, que no caso, por exemplo, o Cordel ele se insere nisso, o Repente se insere, o Forró também se insere, ou ele pode acontecer em
âmbito nacional, que é o caso da capoeira, por exemplo. O ofício das baianas de acarajé também está incluído nisso, ou seja, ela é de âmbito nacional, ou seja, esses detentores, esses bens, eles estão localizados em todos os estados. Pode ser que alguns estados se trabalhem, tenham uma intensidade maior de trabalho, de salvaguarda, e pode ser que outros estados menos, ou seja, essa questão ela vai variando de estado para estado. E no caso do cordel, como nós tivemos como é de âmbito regional, né, no processo de instrução do registro, nós tivemos alguns estados com uma intensidade maior de pesquisa, de identificação, e outros estados menos. Então, por exemplo, a Paraíba, Pernambuco, né, Ceará, eles tiveram uma intensidade muito maior de pesquisa e identificação. O Maranhão teve, mas o Maranhão não teve tal como eles. Então, a nós ficou ainda nesse período de pesquisa, um conhecimento mais amplo desse conjunto aí do cordel aqui do estado, muito embora tenha, né, ocorrido contatos, entrevistas e reuniões antes de 2018, né, nesse processo de registro. Mas, posteriormente, a ideia da salvaguarda, e essa é a ideia nossa, é que a gente possa fazer esse processo de identificação. Então, a partir de 2020, depois desse evento que aconteceu lá na Superintendência do IFAM, veio a pandemia, a gente teve essa parada em 2020 e 2021, voltamos, né, os cordelistas nos procuraram para iniciarmos o processo de salvaguarda. E aí sim começamos esse processo de mobilização. Então, por exemplo, um cenário que nós temos já atualmente aqui no estado é que o cordel, de repente, ele está espalhado. Ele não está concentrado numa região, ele está solto aí em todas as regiões, principalmente do norte, do centro para o norte do estado, e principalmente nessa região centro-leste. A gente já começa a ver que tem ou seja, você tem uma aproximação com o Piauí, então tem um conjunto muito grande de repentistas ali no leste do Maranhão, virtual, em dezembro, né, agora de 2021, e nós conseguimos ter até um público interessante, principalmente aquelas pessoas que já estão mobilizadas. Eu consigo já identificar aqueles detentores que estão mobilizados e estão ali engajados, vamos dizer assim, nesse processo, porque uma coisa é importante, né? O registro, ele não é apenas e aí eu entendo isso, e também, não só da minha parte, mas é algo que se discute bastante. O registro ele não pode ser entendido apenas como uma peça ilustrativa de que se tem um patrimônio, nós somos patrimônio, né? A gente ganha um prêmio, como se fosse um prêmio apenas para se usufruir pessoalmente e ficar no âmbito da retórica. O registro, ele tem que ser entendido, ou seja, você ser patrimônio cultural, você fazer aquilo que é considerado patrimônio, você tem que entender isso como uma espécie de direito, ou seja, em que você vai utilizar aquilo ali para suas demandas, ou seja, você vai utilizar aquilo ali para brigar, para lutar pela continuidade, né, pela preservação daquilo que você faz. Então a gente tem, né, a poetisa Gorete, a Linda Frazão, eu estou tentando sempre dizer isso, e é o trabalho que a gente faz, né, junto com as reuniões. O registro, ou seja, ser patrimônio, vocês incorporarem esse instrumento ao que vocês fazem e utilizar ele como um instrumento de luta, um instrumento de reivindicação de direitos, de demandas. O cordel não está nos editais de fomento do governo do estado ou da prefeitura municipal de São Luís. Então, a gente chega lá e diz, nós somos, nós fazemos cordel, nós fazemos repente, é patrimonializado. Nós temos aqui, né, um decreto que instituiu isso, né, o IFAM pode até fornecer um documento que comprove isso, um documento que diga, a instituição, né, pelo Conselho Consultivo, data tal, foi determinado que a literatura de cordel é patrimônio cultural, e vocês utilizarem isso como argumento para que vocês possam incluir isso dentro dos editais. Ou seja, como que se faz cordel, se faz repente, ou seja, e tem pessoas fazendo,
tem isso desenvolvido, marca a cara do Maranhão também. E isso não é incentivado, não tem fomento, não tem nenhum tipo de apoio para isso aqui no próprio Estado. Então, além de ser algo ilustrativo, é algo que tem que ser tomado também como um instrumento de reivindicação de direito. E é o que muitos autores já dizem, ou seja, o registro, ele também produz a institucionalização de direitos coletivos intelectuais. Né? Então isso é importante, né, ser entendido por vocês, e é importante para vocês reivindicar justamente esses interesses de vocês. Mas a gente, e aí é o que eu sempre estou dizendo, né, desse processo de mobilização, a luta ela não tem que ser individualizada, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser pensada em termos coletivos. Por isso que uma das medidas da salvaguarda é a constituição dos coletivos deliberativos. Isso é importante. Então é por isso que nós estamos discutindo lá a nossa salvaguarda do cordel do repente. E o que a gente faz também com a capoeira, com o meu boi, com o tambor de crioula. Ou seja, a constituição de coletivos, seja o comitê gestores, seja fórum, seja colegiados, enfim, o termo que vocês quiserem utilizar para esses coletivos deliberativos e que sejam representantes desses grupos. Ou seja, é reafirmar, assim, uma luta coletiva e buscar também essa reivindicação de direitos que não pode se paralisar, né? A gente espera que isso não se paralise, porque é uma luta que tem que ser contínua, né, de vocês, principalmente considerando que esses detentores, eles são, de forma geral, detentores que se incluem nesses segmentos, né, sociais, que sempre historicamente foi menos favorecidos na nossa história brasileira, ou seja, geralmente são detentores de segmentos da população negra, população descendente de indígenas, populações tradicionais. Então são essas populações que sempre foram marginalizadas. Então, ser patrimônio, usar-se disso, ter isso, ter essa oportunidade de você usar isso como uma luta. Então, nas reuniões de salvaguarda, a gente sempre busca trabalhar isso. Então, para fechar, nós tivemos esse primeiro seminário, que foi feito agora em dezembro, onde a gente pôde discutir a salvaguarda, e a salvaguarda, a política nacional, como eu disse, o PNPI, ele é estruturado naqueles 3 principais pilares, e o pilar da salvaguarda, ela é regida por 4 principais eixos, né, que é o eixo de mobilização, o eixo de gestão, o eixo de difusão e o eixo de produção e reprodução dos bens. Então são 4 grandes eixos que se estruturam várias ações, ou seja, se procura entender as demandas, né, como é que está o cenário atual do cordel, do repente, utilizando o caso desse bem, quais são as dificuldades que os cordelistas encontram para produzir o cordel, eles têm problemas com direitos autorais, eles têm problemas na produção do folheto impresso, eles têm problemas em conseguir eventos, eles estão com dificuldades de mobilização com setores públicos relacionados à cultura. Há uma necessidade de uma mobilização que a gente possa reunir os gestores para que a gente possa desenvolver assim localmente políticas voltadas para eles em determinado município. Como é que eles produzem? Eles conseguem patrocínio de alguma forma? É por empresas? É pelo próprio Estado? O que eles estão conseguindo para eles conseguirem fazer com que o cordel possa se concretizar? Ou seja, sair e as pessoas saberem. As escolas, no caso do cordel, de repente é importante. Há essa difusão nas escolas, as novas gerações. O professor Marcondes chamou uma coisa, um ponto importante. As novas tecnologias vieram, né, um tempo atrás, disseram que ia tudo desaparecer, mas não desapareceram. Como é que o cordel pode ser trabalhado nessas novas tecnologias? Como é que os jovens que estão o tempo todo em internet, no celular, mexendo, eles podem se interessar pelo cordel? Ou seja, o cordel é essa poesia falada, em público. Ela considera não só ter o cordel impresso e escrito, mas também a fala. Será que os jovens eles se interessam por isso? Será que vai se perder uma parte desses jovens e eles não vão conseguir saber o que é o cordel no futuro? Então, nesse conjunto de eixos, a gente discute isso. Nós discutimos esse primeiro seminário, nós iremos discutir agora, no dia 18 e 19, tem um segundo seminário para a salvaguarda da literatura de cordel do repente no Maranhão. Vai ser realizado aqui no auditório do IFAM, né? Os 2 dias vão ser de
mesa redonda, sessões de debates, em cima desses eixos. Todos aqui estão convidados. Hoje eu recebi já o card de divulgação, que a gente vai fazer, a partir de amanhã a gente já começa essa divulgação nas redes, a gente já começa a colocar o link também de formulário de inscrição. E a gente vai, o objetivo vem detentores do interior também, a gente está fazendo uma mobilização grande com os que estão aqui, eles estão contribuindo, colaborando, vamos dizer assim, essa cavalaria aí da frente, que está mobilizada há muito tempo com a gente, e eu estou acreditando muito que vai ser um evento importante, porque nós estamos avançando entre as superintendências, eu queria dizer aqui para fechar, Antônio. Assim, a gente está, pelo que eu estou vendo dos colegas do IFAM, a gente está um pouco à frente nesse processo de mobilização, porque isso é tão importante. É importante entender. O detector, esse que faz o cordel, ele tem que entender que essa é a política. A gente não vai fazer uma política de evento, o IFAM trabalha com isso, de tais para evento, para pagamento só de cachê, isso não existe. A gente faz um trabalho de mobilização, de formação, onde se possa entender essa política que é uma política contínua de preservação e de continuidade e de promoção do bem. Então, eles precisam entender isso. Então, se os detentores entendem e eles estão a fim de entrar nesse processo aí, então que estejam com a gente para a gente poder... A fala com o servidor público, com as suas angústias, com as limitações, mas com incrível capacidade técnica e compreensão das necessidades de luta e de juntar um coletivo para a política pública. Não se faz política pública com uma pessoa, política pública sempre está falando de muitas pessoas, é a polis. E agora, Gorete, você que é uma mulher aí, poeta, que está aqui no Maranhão, respeitada e anunciada e com uma vida muito bonita, está com a fala para você desenvolver os seus dizeres como cordelista. Gente, mais uma vez, boa tarde. Quero registrar aqui a presença de outra cordelista, a professora Júlia. É Juju, acho que é Júlia. Se tratando da Sanaguá, que era de papel, se tratando do tempo, também de falar para a mulher. A grande dificuldade é que a mulher, ela praticamente era um anonimato da literatura em tudo. E uma das coisas que me identifiquei foi fazendo meus cordéis, falando não só da mulher, mas da Gorete, como uma sonhadora, uma trabalhadora, de uma categoria que as pessoas ainda assim olham com ignorância, com ar de desprezo, de analfabeto, como chama de lixeiro, fedor, tudo isso. E a mulher, ela também, e com isso a mulher, eu fiquei pensando na mulher, principalmente quando se trata de violência contra a mulher. Os meus cordéis, eu fiz um cordel que foi polêmica, Antônio, polêmica, Marcones, nosso querido Rafael, todas as meninas que estão aqui, porque eu falei da voz da mulher. E eu estava no lançamento, inclusive na Feira do Livro, e se apresentou um cidadão e disse: voz de mulher, desde quando mulher tem voz, a não ser na cozinha. E aí entra a importância da literatura de cordel na caminhada feminina. A mulher não nasceu para viver em cozinha. O lugar da mulher que ela quer, aonde ela quiser. E eu mostrei isso nos meus cordéis. A voz da mulher, o duelo de Lampião, rei do cangaço, com a Najância, rainha do Maranhão, também foi uma polêmica aí. Bateu venda. Tanto é que já mandei fazer a impressão dos dois. Porque eu quero dizer a você, teve mulheres que disseram para mim, eu tinha medo de denunciar meu companheiro, porque se eu contasse para uma outra, ia se espalhar. Mas o teu cordel me deu força de vontade, deu coragem. E isso é importante. Então, hoje a gente tem um momento em que o que é mais importante é a salvaguarda de literatura de cordel, também tem mulheres. Tá? E as mulheres, cada dia que passa, conquistando mais o seu papel, conquistando mais as suas vitórias, de cabeça erguida.
o preconceito eu conto no cordel, eu falo sobre os maltratos com criança, eu tenho uma sobrinha que é autista, eu tenho um sobrinho que tem dislexia, e são coisas que eu já estou trabalhando, porque a gente vai para as escolas, ainda assim, eu nunca esqueci, na escola de Caxias, existia uma sala só para crianças especiais. Hoje é diferente. Hoje, as crianças especiais convivem com uma criança normal. Por que tratar aquela criança que ela tem, ela tem uma deficiência diferente daquela que é normal? Mas às vezes aquela que tem aquela deficiência, né? Ela é muito mais educada do que aquela normal. Então, tudo isso eu mostro nos cordéis. Quando cheguei numa escola, eu me deparei com um jovem que eu falando sobre droga, e eu citando de um autor de lá de Fortaleza, até o Jorge Furtado, falando sobre as drogas. E quando ele começou a ler o cordel, eu disse: tia, eu tive uma senhora que estava querendo usar droga, mas esse cordel ele me despertou. Então isso é importante, né? O papel da mulher, a voz da mulher, em todos os sentidos. Mas eu sou mulher, Deus me livre de escrever um cordel sobre violência. Mas tu não vive a violência, mas você presencia no dia a dia. Às vezes até uma amiga sua comenta. E às vezes, muitas das vezes a mulher também não sabe que até no modo de um homem falar com ela está sofrendo violência psicológica. E isso eu vivi. Alguns trechos de violências. E como digo sempre, venha de onde vier, eu não aceito violência contra a mulher. Esse é o meu segundo cordel que eu fiz sobre a mulher. Teve voz da mulher que esse. Então, quando eu falei, Gorete se descobriu, verdadeiramente eu me encontrei com a literatura. Não só de cordel, mas a literatura em geral. Foi numa variação. Na realidade, desde 7 anos de idade, o meu tio, ele trazia cordel, que ele ia para Pernambuco, para João Pessoa, para Fortaleza, ele trazia cordel. E tinha, eu acho que era cancioneiro, né, chamava, né? E eu gostava eu com brincadeira cantando, eu imitava ele, começava a rir dele, mas se ele saber que você vai apanhar, se eu imitasse na frente dele, pensava como era aquela educação de antes. E o que acontece? Uma certa vez eu estava indo rua, e eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu não briguei com aquela pessoa, ao contrário, eu disse para ela, eu vou mostrar que eu sou a resposta aos olhos de quem lê. E foi o que eu fiz. E, por incrível que pareça, você lembra do ano passado, quando a gente estava naquela mesa de conversa, lá na Feira do Livro, não vou dizer o nome da professora, e ela é de grande nome aqui no Maranhão, inclusive um dos patrões foi um parente dela, mas ela disse de cara para mim: tu tá xingando todo mundo de mal educado. Teu cordel é bonito, mas pega bem ali. Aí eu disse: então tem que ajeitar. Onde é que está o pecado? Você chama as pessoas de mal educado. Não era assim, faça o cordel com mais mansidão. Eu disse: desde quando, para expressar a literatura de cordel, a inspiração precisa de mansidão? Quando você fala da sociedade, quando você fala da comunidade, quando você fala de droga, você vai pôr mansidão, você vai dizer que droga é uma coisa boa? Vai escrever isso no cordel? Se você tem que ter coerência no que você vai escrever, vai falar. Eu não sou de rimar ficção. Eu rimo realidade, o dia a dia. Eu sou filha de uma ex-empregada doméstica, gente. Veio do interior do Maranhão, quebradeira de coco. Uma mulher que deixava muitas das vezes de comer no serviço para sustentar os filhos, porque tinha um companheiro que pegava no dinheiro, mas era só para bebida. Eu cresci vendo meu pai fazer isso. E eu disse uma única coisa à minha mãe: vou lhe dar o maior presente que toda mãe quer
receber a educação, a formação. Né? Houve momentos que eu parei, engravidei, casei, depois me separei, mas nunca deixei de me separar da literatura, porque ela sempre andou comigo, ela sempre esteve na minha vida. E quando eu verdadeiramente me encontrei, foi numa aparição, eu varrendo rua, onde as pessoas não olham o carinho com dignidade, são poucos que contam, que você bate na porta, às vezes usa uma ladra, será que você está mexendo, você é uma bandida? A gente ouve isso. E parabenizo os donos de bares, porque são os primeiros que abrem as portas para nós. Raimunda Frazão, nome completo Raimunda Pinheiro de Souza Frazão. Sou escritora, sou cordelista, sou atriz, sou artista plástica premiada com 5 premiações em primeiro lugar, premiações em segundo e terceiro, várias premiações em literatura, principalmente na literatura de cordel. Trabalho hoje com poesia em movimento como voluntária em vários espaços. O que a senhora está achando dessa iniciativa do Encanto Cordel? Estou achando excelente, só estou com pena porque não vou poder ficar hoje à tarde com vocês, porque já tinha um compromisso agendado há mais de um mês com um colégio forte. Orgulho de ser negra. O meu cabelo é de negra, cabelo encarapinhado. O meu nariz é de negra, pois é nariz achatado. A minha pele é de negra, pretinha, cor de café. Mas o que vocês não veem, que bate dentro do peito, o coração também é. Como consciência negra, consciência não tem cor. Eu tenho mesmo, é orgulho do sangue vindo da África, nas veias do meu bisavô. Raimunda Frazão, muito obrigada. Mulher, símbolo de amor e fé. Jesus, quando veio ao mundo, veio através da mulher, provando assim que nós somos, mistos de amor e de fé, cheios de sensibilidade, perícia e dedicação, desenvolvemos com garra, seja qual for a profissão, mergulhadoras, atletas, policiais, alpinistas, domésticas, executivas, professoras, jornalistas. Umas nasceram para a terra, outras nasceram para o mar, poucas nasceram para os ares. Todas nascemos para amar. Na luta por igualdade, muitas coisas conquistamos. Podemos conquistar mais se continuarmos lutando. Raimunda Frazão, muito obrigada.